Queridos irmãos, graça e paz, que todos sejam bem-vindos ao culto desta manhã. Nós chegamos hoje ao 4º domingo de março já, e é bom tê-los conosco nessa oportunidade. Você que nos acompanha de casa, já temos dezenas de irmãos nos acompanhando pela página da igreja no YouTube, que todos sejam bem-vindos. E você que está em casa, compartilhe o link do culto com seus queridos amigos e familiares, ok? Nós vamos iniciar o culto com a equipe de louvor, exaltando o nome do Senhor, lembrando-nos que Ele é a nossa estrela da manhã. Bendiga o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos louvar, vamos declarar ao Senhor que é a nossa estrela da manhã, nossa fortaleza, nosso refúgio. Vamos colocar de pé, um canto bem conhecido da igreja. Podemos cantar com toda a nossa força, com o nosso pulmão cheio. Louve ao Senhor, abre a sua boca, meu irmão, canta ao Senhor. Estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Mais uma vez, eis a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clamar. A verdade é tua palavra, que não podes mentir, por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor, meu Pai. Pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, ó meu Deus. Ainda em pé, pegue sua Bíblia, paz do Senhor, abra no livro de Salmos, capítulo 19, Salmo 19.
Texto bem conhecido da igreja, Salmo 19. Diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Nós vamos ficar por aqui, depois procederemos à leitura do restante. Vamos ler todos juntos, verso 1. Todos juntos. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aleluia. Vamos louvar agora o Senhor com o hino 22. Os céus proclamam. O hino 22 toma o Salmo 19 como ponto de partida e a mesma narrativa, o mesmo texto, de maneira musicada. Cantaremos apenas esse hino, o hino 22, os céus proclamam. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor. Incessantes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando Deus excelso do saber. Majestoso sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo o vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei tão preciosa brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei, ó bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Você pode se assentar. Eu quero convidá-la a curvar a cabeça, fechar os olhos e orar, agradecendo a Deus pela sua bendita palavra. Agradeça a Deus.
Agradeça a Deus porque o Senhor se revela por meio da sua bendita lei, por meio das Escrituras, mostrando-nos a sua vontade, o seu propósito, mostrando a solução para o pecado da humanidade. Depois de alguns instantes, o presbítero André nos conduzirá numa oração, ainda bendizendo o nome do Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia, que é o dia teu, Senhor, que reservamos para a meditação na tua palavra, para a tua honra, para a tua glória. Te agradecemos também por tua palavra, Senhor, que é viva, eficaz, mais cortante, Senhor, do que espada, e ela certamente aponta o caminho certo para as nossas vidas. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou ninguém de nós só. O Senhor entregou a tua palavra e nos entregou Jesus Cristo pelos nossos pecados. Muito obrigado por tudo isso, Senhor, que é a razão de estarmos aqui para te louvar e para te engrandecer. Fica conosco durante esse culto, durante a exposição da palavra, da escola dominical, os cânticos, que tudo seja feito e redunde para teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia novamente em Salmo 19, continuar a leitura. Agora é a partir do verso 12 até o 14 para finalizar essa leitura. Depois vamos ter confissão de pecados e teremos aquele momento de oração silenciosa. Eu queria que vocês lessem o texto já pensando nisso, que após teremos oração silenciosa. Então, Salmo 19, verso 12, diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Baseado nessa palavra, vamos fazer a oração nossa de confissão de pecados. E depois o grupo de louvor retorna aí com 3 cânticos e ao terceiro nós faremos o ofertório.
pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Vamos colocar de pé, louvar o Senhor. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Nos achegamos aqui, Senhor, para ti, para se lançar nos teus braços, Senhor Deus. Senhor da nossa vida, do nosso senhorio. Nós nos lançamos onde está o nosso refúgio em ti, em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã e nas nossas vidas, Pai. Louvado pela graça salvadora do Senhor. Amém, aleluias.
Meus irmãos, temos cantado uma música, acho que todos os grupos, né? Então a gente está conhecendo uma música graciosa, que fala da graça do Senhor. O Senhor nos alcançou, nos libertou. Vamos cantar com força, com intensidade. As palmas. Amor é forte, insuperável, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Quem teme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Pelo que fez por mim. Aleluia, glorificado seja o Senhor, da tua graça, pelo teu amor. Palmas. Quem traz a ordem em meio ao caos, quem faz do órfão filhos e filhas, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória, e quem governa com a justiça, és como o sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Maravilhosa. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Todos juntos, maravilhosa. Maravilhosa graça, amor que não tem Pelo que fez por mim. Diga o Cordeiro de Deus. De Deus, Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus.
as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. Com seus dons, com seus talentos, com a sua voz, com a sua vida. Louvor é um estilo de vida. Louvamos ao Senhor todos os dias, em todos os nossos atos. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Louvamos também com nossas ofertas, entregadas ao Senhor. Inimigos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar. Aleluia. Vamos entrar agora. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos nos entregamos, Dons e Senhor. talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, para o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Presente aqui. Presente aqui. Amém. Irmãos, podem sentar. Vamos agradecer os dízimos e as ofertas e também, além das pessoas que já estão na lista de oração, acrescentamos agora Gilzepe, que é Gil de Fátima Lima, mais conhecido, Gessina, dona Gessina, e João, filho de Gustavo, também está precisando das nossas orações, além dessa lista aí, que a gente tem habitualmente orado. Vamos interceder ao Senhor. Senhor Deus, em primeiro lugar, Senhor, nós gostaríamos de agradecer pelos dízimos, pelas ofertas devolvidas aqui ao Senhor, que eles sejam bem utilizados para a Tua honra, para a Tua glória, sejam bem administrados, Senhor. Retribui a cada um que trouxe, Senhor, e também aqueles que não puderam, que eles possam, Senhor, das próximas vezes e oportunidades. Nós te oramos, intercedemos também por essas pessoas que estão doentes em casa, algumas acamadas, algumas hospitalizadas, que precisam, Senhor, das nossas orações, inclusive para se acalmar, para se restaurar, para que o corpo comece, Senhor, a trabalhar, a funcionar normalmente, mas é o Senhor que atua, Senhor. Te pedimos isso, Senhor, te pedimos que também, por meio dos médicos, o Senhor atue, Senhor, nas vidas de cada um desses irmãos, Senhor. E que eles se recuperem, Senhor, e que possam, aqueles que estão assistindo em casa, cultuando, Senhor, que possam também se alegrar no Senhor, independente das circunstâncias difíceis. Isso é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ter mais um cântico e depois a pregação do Evangelho.
estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido, o seu povo. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero A tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos pra todo sempre. Aleluia. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Quero convidá-las a se colocar em pé e abrir a sua Bíblia em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, a partir do versículo 5. Abra a sua Bíblia, Deuteronômio 24, a partir do versículo 5. Deveríamos ler até o versículo 22, mas eu leio parte do texto e durante a exposição vamos fazendo menção ou lendo os versículos em questão. Deuteronômio 24, a partir do versículo 5. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. Não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois
se penhoraria assim a vida. Se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos dos filhos de Israel, o trata como escravo ou vende, esse ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra e tem diligente cuidado de fazer segundo tudo o que te ensinaram os sacerdotes levitas, como lhes tenho ordenado, e terás cuidado de o fazer. Lembra-te do que o Senhor teu Deus fez a Miriam no caminho quando saíste do Egito. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor, ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhes-á sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o jornaleiro o pobre necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Até o versículo 15, a princípio, você pode se assentar. Já falei exaustivamente sobre o livro de Deuteronômio, salientando que ele é o livro das recordações. O livro escrito e que tinha um propósito de trazer as histórias do passado para que uma nova geração de hebreus que estava às portas de Canaã pudesse conhecer a sua história. Além disso, era uma oportunidade para mostrar o cuidado divino pelo seu povo, pontuando que o Senhor não desampara o seu povo em nenhuma circunstância, mas também o livro de Deuteronômio e a experiência narrada neste livro tinha como propósito ensinar como os hebreus deveriam viver na terra de Canaã, na terra prometida, que em breve eles tomariam posse. Lendo o último livro do Pentateuco, encontramos o Senhor apresentando muitas leis. E os mandamentos do Senhor tinham como objetivo o bem do seu povo, a saúde física do seu povo, a saúde emocional do seu povo, a saúde relacional do seu povo e a saúde espiritual do povo da aliança. No texto que temos diante de nós, encontramos várias leis. E desejo refletir com os irmãos sobre aquilo que o Senhor disse ao seu povo, entendendo que algumas das leis estabelecidas pelo Senhor e registradas em Deuteronômio 24 são relevantes para nós hoje e podem nos ajudar em nossa jornada cristã. E eu quero pensar, dentre as muitas leis que encontramos no capítulo 24, 6 leis, entendendo que elas devem e podem nortear a nossa vida cristã. A primeira lei encontra-se no versículo 5, se você puder, leia comigo. Se tiver outra versão, leia a partir do telão, ok? Todos juntos. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade da mulher que tomou. Primeira lei que eu queria destacar tem a ver com isso, que o homem recém-casado não deveria ir para onde? À guerra. Talvez essa lei soe estranha aos nossos ouvidos. Até algumas décadas, nos Estados Unidos, curiosamente, se alguém se casasse, era dispensado do serviço militar. A gente não tem esse tipo de experiência aqui, mas por isso mesmo essa lei soa-nos estranho. Afinal, não encontramos nada parecido em nossa sociedade. No entanto, ela tinha como objetivo a preservação da descendência do povo da aliança. Na verdade, essa lei traz alguns detalhes que merecem um olhar mais atento. Durante o primeiro ano de casamento, o homem não deveria ir à guerra. O homem recém-casado não deveria ir à guerra. Por quê?
ele poderia passar um longo período fora de casa, logo depois do casamento. E todo início de casamento é fundamental que os cônjuges estejam ali. É um momento de crescimento, de conhecimento, de intimidade, de aproximação. Além disso, se um recém-casado fosse à guerra, ele poderia morrer no campo de batalha sem deixar herdeiros. Ou um herdeiro, e como disse, essa lei tinha como objetivo a preservação dos descendentes da família da aliança. Portanto, naquele primeiro ano de casamento, era fundamental que o marido estivesse, porque a família poderia crescer. O recém-casado, portanto, teria deixado uma descendência, dando continuidade ao povo da aliança. Mais do que isso, o homem recém-casado não deveria receber qualquer encargo, ao que tudo indica, ele não deveria ser incumbido de responsabilidades adicionais na comunidade que roubassem o tempo do convívio conjugal. E aí tem um detalhe no versículo 5, nessa lei, que chama atenção, que o homem deveria fazer feliz quem? A esposa, a sua mulher. E essas palavras parecem um contrassenso numa cultura patriarcal e machista, como todo mundo diz que a cultura judaica era, e a nossa cultura é. O Senhor disse que o homem deveria permanecer em casa, não ir à guerra, permanecer ao lado da esposa, para promover a felicidade da esposa. Que coisa estranha. A nossa cultura não é assim que as coisas funcionam. Eu preciso dizer, meu querido, que promover a felicidade da esposa, nesse texto, estava certamente relacionado à segurança da presença do marido, companheirismo, a amizade, a sexualidade e até mesmo a possibilidade da gravidez. Afinal, numa cultura como aquela, toda mulher ansiava por ser mãe. E mais do que isso, havia uma expectativa no coração das mulheres judias de que uma delas poderia ser a mãe do Messias. Portanto, era fundamental que o marido estivesse ali para fazer a esposa feliz. Essa é a primeira lei que nós encontramos aqui, mas encontramos uma segunda lei. O Senhor estabeleceu regras sobre a penhora dos bens, e você vai encontrar isso no versículo 6, depois vai encontrar nos versículos 10, 11, 12, 13, no versículo 17, mas o versículo 6 diz: não se tomarão em penhor as duas mós, nem apenas a de cima, pois se penhoraria a vida. Preste atenção. Dificuldades financeiras poderiam bater a porta de qualquer pessoa naquela cultura. E na hora do sufoco, alguns hebreus poderiam começar a penhorar os seus bens para conseguir algum dinheiro. E conhecendo o coração do seu povo, o Senhor estabeleceu algumas regras que deveriam nortear esses relacionamentos durante a crise financeira, para que ninguém tentasse acentuar ainda mais as dores da pobreza. Por isso o versículo 6 diz que não se devia tomar a mós em penhor. Vê se dá para colocar a imagem aí, Matos, que eu mandei para você hoje de manhã. Enquanto eu vou falando aqui, vamos ver se a imagem miraculosamente aparece ali. Essa lei, pode deixar a imagem aí, parece-nos distante da nossa realidade, porque ela tinha uma relação com a realidade agrícola. E mesmo assim, ela era preciosa, porque revela a face graciosa do nosso Deus. Mós tem a ver com moinho. E o antigo moinho era formado por duas pedras. Essa de baixo e a de cima. E a pedra de cima se movia sobre a de baixo, e você colocava entre uma e outra grãos. E enquanto a pedra se movia, o atrito entre elas moía os grãos, dando aos moradores de uma casa, de uma residência, a possibilidade de ter farinha à mesa para fazer pão. Ou seja, as pedras de um moinho eram fundamentais para a subsistência da família, e a falta de uma delas, da inferior ou da superior, seria uma tragédia. Por causa disso, o Senhor disse que não era permitido penhorar uma dessas pedras. Uma das pedras
da moenda, do moinho, da hoz, para que não faltasse pão à mesa. Mas a partir do versículo 10, pode tirar a imagem, viu? O Senhor diz que ninguém deveria entrar na casa de uma pessoa para tomar alguma coisa relacionada ao seu débito. Precisamos entender que promessas e pagamentos por serviços prestados deviam ser honrados. Mas a dignidade do devedor deveria ser respeitada em Israel. E é sobre isso que, a partir do versículo 10, o Senhor está tratando por meio dessa lei. Portanto, uma pessoa que fizesse empréstimo a outra, essa pessoa era proibida de entrar na casa dessa outra pessoa, a quem emprestara dinheiro, para tomar-lhe qualquer coisa em penhor. O que o Senhor queria dizer é que a santidade do lar deveria ser preservada. A santidade do lar deveria ser preservada. E lá no versículo 17, se você puder, leia comigo. Versículo 17. Vamos ler todos juntos? Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Não se deve tomar como penhor a roupa de quem? Da viúva. Em muitos casos, olha que coisa, lembre-se o tipo de cultura que, se você assiste um programa lá no History, você vai encontrar o trato feito, onde o pessoal leva um bocado de coisa antiga, tenta penhorar ou tenta vender. Nessa cultura aqui, agrícola, bem rústica, as pessoas às vezes penhoravam o lençol da cama, ou então penhoravam uma peça do vestuário. E o Senhor está proibindo que o credor tomasse como garantia de pagamento as vestes de uma viúva. Afinal, as viúvas já passavam por grandes dificuldades. E o credor não deveria acentuar as dores de uma mulher nessa condição. Você consegue perceber? O Senhor estabelece regras para a penhora de bens, para esse relacionamento comercial entre as pessoas. Versículo 7, terceira lei, são 6. E depois a gente vai fazer a aplicação, porque parece tudo muito distante da gente. Versículo 7, vamos lá todos juntos? Se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos, dos filhos de Israel, o trata como escravo ou vende, esse ladrão morrerá. Assim eliminarás o mal do meio de ti. O Senhor disse que o rapto, veja, é sobre isso que esse texto está falando. O rapto, o sequestro de alguém era proibido. Numa sociedade antiga, ou nas sociedades antigas, muitas vezes, pessoas eram sequestradas, eram raptadas, eram retiradas do convívio familiar e vendidas como escravas, ou feitas escravas na própria residência daquele que os sequestrara. No entanto, o Senhor faz questão de dizer que isso não deveria acontecer no meio de Israel, no meio do povo da aliança. Lembre-se, o povo ainda não entrara em Canaã, o povo estava às portas de Canaã, e o Senhor está estabelecendo leis para a boa convivência desse povo em Israel, quando a nação for estabelecida de forma definitiva. Portanto, o Senhor está dizendo, olha, vocês não podem copiar o modelo cultural vigente. Os hebreus não deveriam imitar o modelo encontrado em Canaã. Eles não poderiam copiar as práticas que desvalorizavam a vida e tratavam as pessoas como mercadoria ou como objeto. Eles não deveriam fazer as pessoas escravas. E o Senhor vai dizer o seguinte mais adiante: afinal de contas, vocês foram escravos no Egito, vocês sabem o que isso significa. Os hebreus deveriam se lembrar da sua antiga condição no Egito e não deveriam repetir aquele tipo de prática que era tão terrível e dolorosa. E o Senhor continua e diz uma coisa interessante: caso uma pessoa rapte alguém, sequestre alguém, para fazê-la escrava, ou para vendê-la como escrava, essa pessoa, se for descoberta, passará e experimentará a pena capital, a pena de morte. Se alguém raptar outrem para fazer este escravo ou vendê-lo como escravo, o texto diz que ele é chamado de ladrão, e se esse ladrão for descoberto, ele deverá ser morto, para que o mal não domine o coração da nação. Quarto,
Quarto mandamento, quarta lei. 14 e 15, leia comigo, por favor. Vamos lá, todos juntos, só uma só voz. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e não haja em ti pecado. Essa lei é que parece distante da gente, né? Você percebeu? Como é que começa o versículo 14? Não oprimirás o jornaleiro pobre. Onde é que você conhece um jornaleiro aí? Que jornaleiro você conhece por aí? Nem banca de jornal tem mais, né? Que jornaleiro pobre é esse, né? Na verdade é um termo antigo aqui para falar sobre um trabalhador, sobre alguém que está servindo. Não é jornaleiro que vende jornal, não. É um trabalhador, é apenas uma linguagem antiga. E às vezes a gente pega uma versão como a nossa e fala, nossa, que negócio é esse de jornaleiro? A NA deve ter mudado, a NVI mudou. Você certamente verá que se refere ao relacionamento. O Senhor está estabelecendo regras para o relacionamento entre o patrão e o empregado. Neste parágrafo, o Senhor está interessado em estabelecer critérios para o bom relacionamento entre patrão e empregado. Afinal, ele sabia que o poder facilmente pode corromper o coração de uma pessoa, tornando-a uma déspota, tornando-a uma pessoa opressora, uma exploradora. Por isso o Senhor estabeleceu uma lei que dizia o seguinte: ninguém tem o direito de oprimir o seu trabalhador, o seu empregado, seja ele nativo, seja estrangeiro. No relacionamento empregatício, o trabalhador não deve ser espoliado, não deve ser explorado, não deve ser oprimido. Ai, como o nosso governo precisava ouvir essas coisas, né? Como alguns patrões precisariam voltar a ler as Escrituras. E eu me refiro a patrões crentes, viu? Que não registram os funcionários, que não pagam os direitos dos funcionários, que de repente fazem acordos na hora de uma demissão para ficar com o dinheiro do funcionário. Ninguém tem o direito de oprimir o empregado, seja nativo ou estrangeiro. Versículo 15. Todos devem pagar o salário do diarista no mesmo dia. Normalmente o pagamento naquela cultura era diário, por isso era fundamental que o acordo trabalhista fosse cumprido. E nesse acordo o patrão deveria pagar o salário de um trabalhador no mesmo dia, para que não faltasse pão à mesa. E é engraçado, se você observar, lá no versículo 15, você encontra o seguinte: no seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida. A parte final, leia comigo: para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Na verdade, o que Moisés está dizendo é que o patrão que não agisse de maneira correta, íntegra, justa, piedosa, seria culpado diante do Senhor e estaria comprando briga com o Senhor. O Senhor está estabelecendo leis para esse relacionamento entre patrão e empregado. Quinta lei, versículo 16. Leia comigo, por favor, vamos lá. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Quinto, o Senhor enfatizou que cada um será responsável diante de Deus pelo seu pecado. Lá no livro do profeta Ezequiel, nós encontramos uma exortação feita pelo Senhor para quebrar algo que se tornara comum em Israel. Em Israel, o dito era o seguinte: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram o quê? Embotados. E aí o Senhor diz por boca do profeta Ezequiel, no capítulo 18 do seu livro: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Ezequiel foi profeta por volta do ano 570 a.C. E ele está dizendo que cada um é responsável pelo seu pecado diante de Deus. No entanto, muitos séculos antes de Ezequiel,
o Senhor tratara desse tema por boca de Moisés. Moisés viveu por volta de 1400 antes de Cristo. Portanto, temos aí uma distância de 800 a 900 anos. E o Senhor já está tratando daquilo que Ezequiel tratou. A solidariedade familiar era uma característica das sociedades semíticas, das sociedades patriarcais, e mesmo assim, e por causa disso, o Senhor diz que o pai não deve morrer pelo pecado do filho, e o filho não deve morrer pelo pecado do pai. A punição por um crime deveria ser sofrida apenas pelo infrator, ou seja, cada um será responsável pelo seu pecado. E talvez você, por exemplo, diga que a família de Acã morreu por causa do seu pecado, lá em Josué. Ele foi o infrator, ele que escondeu uma barra de ouro, uma capa babilônica. Eu entendo tudo isso. No entanto, eu quero que você compreenda que o caso de Acã era um caso de excepcionalidade, onde o Senhor anunciara que se alguém acontecesse, morreria e sua família sofreria as consequências dos seus atos. Então é um caso de excepcionalidade. Você encontrará alguns casos marcados por isso, mas o Senhor é quem controla todas as coisas, e Ele que tem o direito de mexer com as regras do jogo e não nós. Sexto e último mandamento, começa aí no versículo 17, vai até o 22. Sexta e última lei. Vamos ler todos juntos apenas 2 versículos, 17 e 18. Vamos lá? Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste escravo no Egito e de que o Senhor te livrou dali, pelo que te ordenou que faças isto. E daqui a pouco, a partir do versículo 19 até o 22, o Senhor vai mencionar algumas questões e eu tratarei a partir daqui. O Senhor enfatizou que devemos cuidar dos menos favorecidos. Moisés encerra essa lista de leis, trazendo à memória daquela nova geração de hebreus algo fundamental. Os hebreus deveriam prezar pelos menos favorecidos. Eles não deveriam ficar indiferentes ao drama dos estrangeiros, não deveriam ficar indiferentes ao drama dos órfãos, não deveriam ficar indiferentes ao drama das viúvas. Por isso, no versículos 17 e 18, o Senhor diz que eles não deveriam perverter o direito destes. Deus já estabelecera no Pentateuco leis que deveriam ser observadas, e falavam sobre o cuidado para com órfão, viúva e estrangeiro. E aqui ele reitera: não pervertam o direito dos menos favorecidos. A partir do versículo 19, o Senhor diz o seguinte: que se você for colher alguma coisa e esquecer um saco de grãos no caminho, ou um feixe de espigas no caminho, você não deverá mais buscá-lo. Então imagine, eu colhi aqui e deixei um saco de grãos aqui e fui mais adiante e colhi. Se eu deixar esse saco de grãos, eu não posso voltar para tomá-lo de novo. Ele deve permanecer ali. E a lei estabelecida pelo Senhor dizia isso. Esse saco de grãos, ou esse feixe de espigas deveria permanecer ali, porque ele seria para o órfão, para o estrangeiro ou para a viúva. A lei da respigadura tinha como objetivo prover mantimento para aqueles que foram visitados pela pobreza, estavam passando por dificuldades. A partir do versículo 20 até o 22, o Senhor diz que ninguém, na hora de colher azeitonas ou colher uvas, deveria fazer uma limpeza geral nos pés. Ou seja, você deveria colher parte das azeitonas, lá do pé de oliveira, e parte das uvas, das parreiras. Você não poderia tirar todas as frutas dali. Você deveria deixar parte desse fruto no pé. Por quê? Porque serviria para socorrer o estrangeiro, a viúva
e o órfão, os menos favorecidos, os empobrecidos, os necessitados. Portanto, ao dar esse tipo de lei, o Senhor queria estabelecer uma cultura onde a generosidade se fizesse presente na vida do seu povo. Essa é a marca, generosidade. Portanto, lendo Deuteronômio 24, nos deparamos com uma série de leis que tinham como objetivo a saúde física, a saúde relacional e a saúde espiritual do povo da aliança. E o que a gente pode aprender com isso? Como disse, algumas dessas leis são distantes da nossa realidade, mas ainda assim entendo que podemos aprender alguns princípios. Primeiro princípio, lendo esse parágrafo, fico fascinado com o cuidado paternal de Deus. Meu querido, devemos ser gratos a Deus. Afinal, quando Ele nos deu a sua palavra, quando Ele nos deu a sua lei, Ele o fez para o nosso bem, para que andássemos retamente e para que fôssemos felizes ao obedecermos os seus mandamentos. Portanto, devemos nos aproximar da palavra de Deus, não como um texto retrógrado, arcaico, mas como a verdade de Deus, que alenta a nossa alma, alimenta o nosso coração e dirige a nossa vida. Devemos ser gratos pela palavra de Deus, devemos ser gratos pela lei de Deus, porque ela ensina-nos princípios para o aqui e agora, para a nossa sociedade, para que a gente viva bem, seja feliz e possa abençoar os outros, para que os nossos olhos sejam desvendados e nós compreendamos as maravilhas da lei do Senhor, para que os nossos olhos desvendados compreendam a dimensão da graça de Deus na face de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Portanto, seja grato a Deus pela sua palavra, pela sua lei. Por isso, relemos nessa manhã o Salmo 19, que fala sobre o valor das Escrituras. 2, segunda lição que a gente aprende: a generosidade deve fazer parte da nossa agenda. Algumas famílias, eu não sei se você conhece isso, têm um hábito muito saudável. Elas dividem a sua renda de forma muito interessante. Primeira coisa que elas separam é o quê? O dízimo. Primeira coisa. Obviamente, elas se responsabilizam para pagar as suas contas e compromissos, mas reservam parte do dinheiro e colocam numa poupança. Viram? Dízimo, pagam as despesas cotidianas, separam parte do dinheiro de forma previdente, lá numa poupança, aplicam esse dinheiro e reservam parte da sua renda. Sabe para quê? Para assistir os menos favorecidos, para assistência social. E parte desse dinheiro, de repente, vai para uma instituição, ou parte desse dinheiro é usado para comprar feira, para socorrer alguém, ou coisa parecida. As leis encontradas neste parágrafo em Deuteronômio 24, e que se repetem pelo Pentateuco, desafiam o povo de Deus, desafiam o povo da aliança a cultivar um coração generoso, gracioso, misericordioso para com os menos favorecidos. Eu espero que a cultura da generosidade se torne uma marca entre nós. Eu conheço gente que é generosa com dinheiro alheio. Eu conheço gente, por exemplo, que quando ouve falar sobre um missionário que está passando por algum perrengue, pega o dinheiro do dízimo e envia para lá. Não, você não tem o dever e o direito de fazer isso. O dinheiro não é seu, o dízimo não é seu. Por isso que a igreja investe nos missionários. Aí então, pega o dinheiro do dízimo e socorre alguém que está passando por sufoco. Você não tem o direito de administrar o dízimo por conta própria. Você quer socorrer alguém que está no sufoco, tira do seu bolso. Você tem lá uma poupança, tira da poupança. É fácil ser generoso com dinheiro alheio. Generosidade aqui fala sobre ser generoso com o seu dinheiro, com o seu recurso. Eu espero que essa cultura se torne uma marca em nossa vida para a glória do Senhor, para o bem dos menos favorecidos. Afinal, como Tiago diz, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas o quê? Tribulações. Já pensou em fazer isso?
Esse texto diz que a cultura da generosidade deve se fazer presente na vida da igreja do Senhor Jesus, no meio do povo de Deus. Terceira lição: seja um empregador correto, honesto, fiel, justo. Eu sei que a gente vive num país onde os impostos são absurdos. Não é a questão, não vou entrar no mérito, mas a relação patrão e empregado deve ser a mais saudável possível. Por isso entendo que um patrão cristão deve agir de maneira correta, pagando todos os direitos do seu empregado. Primeiro, porque a lei exige. E segundo, porque você tem que testemunhar para essa sociedade caída que o povo de Deus age de maneira diferente. Paulo, na carta aos Efésios, lá no capítulo 6, tratará sobre esse relacionamento. E a gente precisa cuidar desse relacionamento. Tem crente que tem empregada doméstica, que trata a empregada doméstica como se fosse escrava. Está na hora da gente rever conceitos e atitudes, sendo justo, correto. Se você não pode pagar uma empregada doméstica o salário, você contrata alguém para fazer faxina na sua casa, para lavar roupa, e você vai pagar, segundo a lei, os direitos dela. Mas na igreja de Jesus a gente tem que fazer diferente, para a glória do Senhor. E eu encerro dizendo, eu aprendo com a leitura desse texto, que apresenta 6 leis, que a gente deve investir na felicidade do nosso cônjuge. O que você acha disso? Muitas pessoas se casam por motivos errados. Algumas pessoas se casam porque querem sair de casa, fugir de casa. Querem colocar um ponto final na solidão. Querem ser independentes. Casamento nunca lhe tornará independente. É engraçado, o pessoal quer se casar para ser independente. Uma ingenuidade. Casamento não torna ninguém independente. Você se juntou com outra pessoa, né? Aí tem uma relação de mútua dependência. E se tiver filhos, aí você vai ver que o bicho pega. É uma ingenuidade tentar fazer as coisas dessa maneira. Tendo em tela o texto que lemos, aprendo que devemos cuidar do bem-estar da nossa família. Devemos tomar medidas acertadas para o bem do nosso lar e a felicidade do nosso cônjuge. Devemos investir tempo em nosso lar. Você viu? Durante um ano não vá para a guerra, nem comece a se envolver com um grande encargo. Cuide da sua esposa. Está falando sobre tempo com qualidade para estar ao lado do cônjuge. A gente tem que investir tempo. Tem gente que trabalha feito condenado e a mulher só vê o infeliz quando chega em casa à noite e quer sentar na poltrona do papai, estender os pés para tirar o sapatinho dele e colocar uma sandalinha. Não é o tipo de relação que a gente tem que estabelecer. Devemos investir tempo de qualidade na família. Devemos lutar pela felicidade do nosso cônjuge. Em outras palavras, queridos, devemos colocar em prática aquilo que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5, 21 a 33. Se as mulheres cuidarem dos seus maridos como amam a Cristo, e se os homens amarem as suas esposas como Jesus nos ama, nós teremos lares mais saudáveis, mais felizes e abençoados. Invista na felicidade do seu casamento, do seu lar, do seu cônjuge. Como é que você faz isso? Comece a praticar as Escrituras, a viver o que a palavra de Deus diz. Ela tem que ser regra de fé e prática, inclusive na nossa vida conjugal, para que a gente possa cuidar do nosso cônjuge para a glória de Deus, dos nossos filhos para a glória de Deus e dos nossos pais na velhice para a glória de Deus. Portanto, pegue as Escrituras e aplique à sua vida familiar, investindo na felicidade do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, para a glória do Senhor. Faça isso. Leis tão distantes que tem tudo a ver comigo e com você. Comece a praticá-las ao louvor do Senhor. O hino 110A, nós vamos cantar uma estrofe apenas. Diz: em Jesus confiar,
Sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Na verdade, vamos fazer o seguinte: cantaremos a primeira e quarta estrofes. Enquanto cantarmos, a criançada do DI vai entrar, porque as crianças terão uma participação especial nessa manhã, alusiva à Páscoa. Hino 110A. Vamos ficar em pé? Primeira e quarta estrofes. Em Jesus confiar, sua lei observar. Ó, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. A igreja pode se assentar. O instrumental vai continuar tocando esse hino enquanto as crianças são trazidas e as coisas são ajustadas aqui à frente, ok? Bom dia, meus irmãos, graça e paz, amém? O DI estará participando do culto nessa manhã, cantando duas canções, né, em celebração à Páscoa. Então, vamos cantar? Vamos lá?
celebrar Cristo vivo está. Vamos celebrar, Cristo vivo está, Ele ressurgiu, vamos cantar. Vamos orar, queridos. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar, impetrar a bênção, a meninada permaneça aqui. Eu vou dar 2 avisos. E a criançada, enquanto a equipe de louvor fizer o pós-lúdio, vai sair calmamente para as suas classes, ok? Curva a cabeça, feche os olhos. Te louvamos, ó Deus, por esta manhã. Te louvamos porque podemos estudar a Tua palavra. Te louvamos porque entendemos que o Senhor estabeleceu leis para o nosso bem, para que nós encontremos significado na vida, rumo na vida. Te louvamos pela Tua bendita palavra,
que ela revela o teu propósito, e mais do que isso, revela-nos a Cristo Jesus, o nosso Salvador, que vivo está, e nós te louvamos, porque podemos trazer à nossa memória verdades fundamentais para a nossa vida espiritual. Quero agradecer-te pelo nosso DI, por essas crianças que estão aqui representando o nosso DI, ó Pai. Quero pedir a tua bênção sobre aqueles que têm cuidado das nossas crianças. E eu quero suplicar, ó Pai, que o Senhor, segundo o teu propósito, fale ao coração dessas crianças e que elas consigam entender a história da redenção, consigam entender o que significa Jesus ter vencido a morte, que elas consigam entender a dimensão da tua graça sobre nós, estampada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que essas crianças possam ter um encontro pessoal com esse bendito Salvador, ó Pai. Se é conosco neste dia, abençoa-nos no estudo de escola dominical, e que todo esse domingo seja dedicado a Ti, seja de fato o dia do Senhor, para a glória do Senhor. Se é conosco a cada momento, ó Pai. Vem abençoar-nos ricamente. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai eterno, a comunhão, consolação e poder do Espírito Santo serão sobre a sua vida e sobre a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Você pode se assentar, meu querido. Criançada, permaneça aqui. Avisos. São só 2 avisos. Culto às 18 horas. Não faltem. E domingo, próximo domingo, o nosso culto da ressurreição, 7 da manhã. Meu querido, não falte, 7 da manhã teremos o culto, teremos celebração da ceia e depois teremos um café comunitário. Eu espero que você esteja conosco nesse momento. Excepcionalmente, domingo que vem não teremos escola dominical. Então teremos o culto, café da manhã, e vamos para casa, preparando-nos para o culto das 18 horas. Então, reserve o domingo que vem para esse momento especial, culto da ressurreição. E as classes de escola dominical funcionarão normalmente hoje. Aqui no Alpendre, Fundamentos da Fé, ao lado do Alpendre, DI, classe de adolescentes, a classe de adultos aqui no templo, tá certo? Se organize, vá para uma das classes. Enquanto a equipe de louvor nos conduz num cântico, as crianças ordeiramente, acompanhando as tias, vão para o DI e depois nós iremos para as nossas respectivas classes. Deus te abençoe, meu querido. Se a minha